Olá pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso evento de hoje. Vamos falar sobre o Mothershop versão 9, que já tem uma semana de liberação, né? Mas vamos falar hoje sobre ele. Não só apenas sobre a V9, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que vai ter na próxima versão e também algumas observações gerais que são importantes aqui que vocês saibam. Certo? Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui o meu. Beleza, primeira coisa, tá, pessoal? Todos os conteúdos de versão ficam aqui no nosso conteúdo Mothershop, tá? Nesse link aqui. Vou mandar ali no chat, né? Se não tem ainda, já fica com ele aí. Certo? Então, todo o conteúdo da V9, no qual a gente vai dar uma olhadinha rápida hoje, é o que está aqui nessa atualizações recentes, a versão atual. Certo? Primeira observação importante, nós tínhamos planejado fazer ontem uma liberação de uma versão 9.1, vai uma versão turbo aí, vai da V9, com alguns itens de tickets e assim por diante, né? E nós acabamos decidindo por não fazer, e eu já comento com vocês o motivo, certo? Mas ela vai ser feita em breve, tá? Depois eu vou atualizar a data aqui, tá? E também vocês podem conferir aqui quando quiserem, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ela depois também, certo? E também vamos falar um pouquinho sobre a V10, né? Que é a próxima versão, que é para o mês de outubro. Legal, a ideia é que a gente faz sempre no loja, né? Falar sobre os itens rapidamente e mostrar, tá? Não vamos entrar muito em detalhe aqui para não ser muito chato, tá? Mas é só para vocês conhecerem os recursos e depois poderem usar no software e olhar com mais detalhes. Uma coisa importante antes de eu já ter minha versão logada aqui, uma coisa importante antes da gente entrar nos itens, tá? Nessa versão V9 aqui, nós temos uma segunda leva de melhorias de performance que a gente já tinha iniciado na V8, né? A V8 era mais focada em PDV, né? Parte de poder trabalhar o PDV praticamente todo offline, né? E agora na V9 a gente expandiu para algumas outras telas também. Então, o que eu quero dizer com isso? É usar informações locais para trabalhar, né? Então, por exemplo, parte de clientes, de produto, estoque e tudo mais, nessa versão 9 agora a gente trabalha primordialmente com informações locais, né, do navegador. E aí, caso não tenha, né, a gente busca na nuvem. Então, isso traz uma grande melhoria de performance, tá? Então, por exemplo, se eu estou lá emitindo uma nota, lá eu quero usar um produto na nota, ele vai ser encontrado muito mais rápido, tá? Só para que vocês entendam, tá? Então, até essa versão 9 a gente praticamente concluiu isso tudo. Então, nas próximas a gente, né, só vai fazer refinos caso necessário. Beleza? E uma informação importante também é que, óbvio, quando a gente faz isso, a gente mexe em infraestrutura também. Então, obviamente que a gente teve alguns pequenos detalhes para ajustar após a liberação, né, devido a isso, mas já estão todos ajustados. Beleza? Então, só uma observação aí em relação aqui, algumas coisas que foram feitas na V9 que não são exatamente visíveis, digamos, né? Certo? Vamos dar uma passadinha nos itens, então, rapidamente. Uma outra coisa que eu lembrei, né, antes de ir para os itens de novo, né? Aqui a gente vai focar apenas no Mothershop gestão, tá? Mas teve uma série de coisas que foram feitas tanto para e-commerce quanto para plataforma, né? A gente deve lançar agora na semana que vem uma versão praticamente nova da plataforma, que a gente faz cadastro de cliente, ativação de módulos e tudo mais, né? E também a parte do e-commerce tem bastante coisa nova. Então, quem quiser conhecer, fica à vontade de nos chamar aí que a gente mostra. A gente só não vai entrar hoje para não, não deixar o evento muito maçante, certo? Vamos lá, então. Principais itens da V9. Na parte de pessoas são duas coisas mais, né, maiores ali, né? Maiores, mais importantes de comentar.
que é na parte de limite de crédito. A gente fez algumas melhorias de visualização e configuração também. E tem também a possibilidade de enviar o WhatsApp agora diretamente pela listagem, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, pela listagem e pelo cadastro, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tem o Augusto aqui. Ele tem o celular informado aqui, agora tem um botãozinho WhatsApp aqui, vocês podem clicar aqui e mandar uma mensagem direto para ele. E por dentro do cadastro também, né? Tem agora o botãozinho do WhatsApp aqui, né? Então, clica aqui, ele abre, né, com o número informado. Então, esse é o primeiro item. E o segundo, na parte de configurações de limite de crédito, que é isso aqui, nas configurações financeiras, né? Nós fizemos algumas melhorias, alguns ajustes no controle, nas informações que ficam aqui, e na parte de autorização também, certo? Então, se eu não me engano, na V8 só tinha como avisar, né, dos limites de crédito, agora na V9 é possível colocar um usuário e senha para autorizar uma venda a prazo, né, por exemplo, para um cliente que tenha limite. Vamos fazer um teste para esse aqui, ó, por exemplo. Vender alguma coisa aí para o Augusto. No condicional, que é crédito. Ah, que o meu usuário permite. Bom, enfim, se eu vou fazer uma venda para um usuário aqui, né, e o usuário não permite fazer vendas a prazo com crédito vencido, ele abre uma telinha para mostrar aqui, tanto com os detalhes, né, do saldo, né, vencido e tudo mais, como para botar uma senha de autorização. Beleza? Então, em relação a pessoas, é basicamente isso, tá? Em relação a produtos, primeira coisa que foi bastante solicitada por parceiros é a possibilidade de filtrar por código de barras na listagem, né? Então, isso é nessa tela aqui de listagem de produtos. Esse campo aqui, ele serve basicamente para consultar itens da listagem aqui, né? Mas agora é possível também consultar por código de barras. Então, se vocês informarem um código de barras aqui, ele vai achar o produto aqui embaixo. Beleza? Depois tem alguns ajustes aqui só para vocês conhecerem, né, saberem. Tem algumas melhorias na parte de estoque, tá? Principalmente em relação a filiais, né? Quem trabalha com mais de uma filial. Então, na parte de visualização de estoque, tanto na listagem aqui, que agora ele exibe apenas das filiais autorizadas do usuário, né? Quanto dentro do cadastro do produto, que temos uma aba estoque aqui, né? Então, essas movimentações aqui também são apenas as filiais autorizadas, né? Caso não se tenha filtrado uma filial específica. E aqui nessa parte de saldos também, né? Saldos de estoque, a gente fez esses ajustes aí, né? Então agora ele exibe apenas das filiais autorizadas se não tiver nenhuma filial específica filtrada. Aliás, essa parte de filiais, tá, pessoal? Essa V9 a gente fez bastante ajustes, né? Que tinha alguns pontos importantes para a gente ir melhorando e fizemos isso. Principalmente nas partes onde tu pode trocar uma filial, por exemplo, tu emitindo uma nota lá e troquei uma filial da 1 para 2, por exemplo. Então agora ele recalcula todas as informações quando se muda, né, as filiais. Mas depois eu chego lá e eu comento. Beleza? Aqui tá esse ponto que eu comentei, tá aqui, tá? E também fizemos algumas melhorias bem interessantes na parte de gerenciamento de preços, tá? Um item muito importante, né, na verdade, que é a melhoria na sequência de aplicação das regras, tá? Deixa eu mostrar aqui o que eu quero dizer com isto. O gerenciamento de preços é essas regras que a gente pode criar para aplicar reajustes de preço, né, nos produtos, né? Vamos ver um exemplo aqui, né? E se pode ter, deixa eu ver se eu tenho um que tenha mais itens aqui, só um pouquinho. Dá para olhar por aqui, né? Não, todos têm dois, mas tudo bem. Como é que a gente fez, tá? Essas regras de preço é possível ter reajustes de cálculo percentuais e por preço e por valor, tá? E com tipos de preço bases diferentes. Então, a gente pode ter, por exemplo,
dentro de uma mesma regra de preço, reajustar preço de venda, preço de compra, preço de custo, né? Com base em tipo de preço base diferente, né? Então, por exemplo, posso reajustar meu preço de venda com base no preço de custo, ou posso ajustar o preço de custo com base nele mesmo, no percentual, ou só somar um valor, né? Então é bem flexível, dá para fazer várias coisas numa mesma regra. Então agora, basicamente, quando a gente aplica regras lá na configuração de preço, ele aplica primeiro as configurações de preço de adicionar valor, né? E depois aplica as de percentual. Então ele segue agora essa nova regra e também aplica primeiro as que são o preço base e o preço-alvo igual. Então, por exemplo, eu quero reajustar o meu preço de venda com base nele mesmo, só somando mais R$ 5, e depois aplicar 10% de custo sobre o preço de venda. Então, primeiro ele aplica os que o preço base e alvo são iguais, e por valor, e depois aplica os percentuais. Ele é feito assim porque é mais lógico fazer dessa forma. A gente até pretende futuramente poder deixar o usuário configurar a sequência que vai aplicar, mas daí já começa a complicar. Então, a gente já deixa na sequência que é mais lógico aplicar. E a aplicação em si, aqui é a mesma, né? Não mudou nada, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui no reajuste aqui, pegar qualquer coisa aqui, né? Então, a aplicação ela é a mesma, não mudou nada. Tanto aqui quanto, né, se vocês quiserem aplicar dentro, direto de um produto, né, que dá para fazer por aqui ou por dentro do cadastro aqui, né, também não mudou nada. Por exemplo, se eu quiser vir nesse produto aqui, né, e simular um reajuste de preço, eu posso fazer específico desse produto aqui, né. Então eu simulo aqui, aplico e tá feito. Aí ele salva os históricos, salva as datas, tudo mais, né. Beleza? Então este é este item do reajuste de preços. Beleza? Então agora vamos para a parte de canais de venda, onde teve mais, né, uns itens mais maiores, né? Primeiro item que até ele está dividido esses outros itens aqui, que acho que é interessante de comentar, né? Deixa eu ir lá no canais de venda. É na parte de consulta, tá? Então, essa parte de consultas aqui, ela está um pouco mais flexível agora, né? Então a gente consegue colocar qualquer parte do nome do produto, né? Ela funciona por código de barras e por SKU, como sempre funcionou, né? Mas na consulta por nome agora a gente consegue fazer quebrado, digamos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Pega uma camisa com grade aqui, ó. Camisa azul. Então, por exemplo, essa primeira aqui tem o polo no meio, ó. Então, ele vai pegando por pedaços que eu estou digitando e traz todos os produtos. Então, fica muito mais fácil consultar, né? Então, por exemplo, eu quero vir pegar essa daqui. Então, é um ponto interessante se observar que para alguns determinados cenários é muito mais fácil trabalhar dessa forma. Beleza? Também é possível alterar o endereço de estoque agora, né? Então, por exemplo, se eu estou vendendo para... Ele aparece aqui o endereço de estoque, né? Então, no endereço padrão. Então, se eu quiser botar para um outro, para o próximo produto, é nesse config rápido aqui, ó. Então, além de alterar o tipo de preço e tabela de preço, é possível trocar o endereço de estoque também, né? Se tiver outro. Então, aí os próximos itens ele vai passar a vender desse que está selecionado aqui. Beleza? E também agora tem uma configuração, que é este próximo item aqui, para permitir alterar o item, né, ao inserir. Então, deixa até, o meu está desabilitado aqui, deixa eu habilitar lá, que ele é via parâmetro, né? Lá, fica aqui em configurações, deixa eu me lembrar onde é que está, filiais. Não, não. Aqui, ó. Habilitar a edição do item ao inserir no PDV.
Então, o que que isso faz? Quando vocês inserirem um item no PDV, não sei se tem que deslogar ou não, mas já vamos descobrir, né? Ó, ele vai abrir uma tela para editar o item, né? Quantidade e valor. Então, futuramente vai ter outras opções aqui, tá? Mas essa é a ideia. Então, por exemplo, eu quero botar, sei lá, 3 itens desse aqui por 100, é assim que funciona. Só que isso é para todos os itens, né? Se eu vier aqui botar, por exemplo, esse tênis aqui também, ele vai pedir. Se eu quero deixar do jeito que está, é só confirmar. Ele é um análogo ao que tem lá no loja, aquele alterar quantidade e valor lá. Então, aí tu vai, passa no PDV, ele cai sempre no campinho quantidade e valor. Só que aí futuramente aqui nessa mesma opção a gente vai habilitar, poder daqui a pouco até trocar a descrição na venda, trocar o endereço do estoque por aqui, fazer então uma adição geral do item, botar desconto, entendeu? Diretamente por essa tela aqui. Mas por enquanto é só quantidade e valor. Beleza? Tem uma pergunta aí onde encontro o checklist que estou seguindo, é aqui, ó. O conteúdo, eu mandei no chat, tá? Tá logo acima do teu comentário, Drow. É só clicar ali que tu vai conseguir chegar aqui. Um ponto que eu não comentei que está escrito aqui, mas eu acho que está escrito na parte do produto aqui, mas eu pulei, passei meio rápido, agora a parte de estoque é exibida sempre nessas consultas aqui, tá? Então, tanto no PDV quanto vamos pegar no fiscal aqui, por exemplo, emitir uma nota. Se eu for lançar um item aqui, não, tem que estar habilitado lá no retaguarda. Só um pouquinho que eu vou habilitar aqui. Isso aqui até podia estar sempre aparecendo, mas enfim. Ó, então, se eu botar aqui um produto, ele vai aparecer a quantidade aqui, o estoque aqui no fundo. Junto com a unidade de medida. Então, por exemplo, isso aqui eu tenho 69 unidades. E isso no PDV é a mesma coisa, né? Isso aqui aparece aqui e na navegação aqui também aparece. Tá? Tem alguns ajustes do TEF, né? Que foram. O TEF é o nosso do Shop é com Eugene, tá? Então, só para comentar. E aqui dois ajustes também, né? Aconteceu um caso. Bom, ajustes depois você dá uma olhadinha, tá? Não vou entrar em detalhes. Mas são esses dois que estão mostrando aqui. Beleza, na parte fiscal. Temos a adição do SPED, tá? Então agora nessa versão tem a possibilidade de gerar SPED. Fica aqui nas ações aqui, ó, o módulo gestão contábil. Então é por aqui que gera, né, a parte de SPED também. Tem que ser ativado no portal, né? Por isso que não está aparecendo aqui, mas uma vez ativado eu posso gerar por aqui, além dos arquivos XML, né, gerar o SPED também. O SPED é o fiscal apenas, tá? Antes que alguém pergunte, né? Já me adiantando, na verdade. É o fiscal e perfil, eu acho que são todos, é o perfil A, B e C. Esse ajuste aqui eu vou comentar, tá? Porque eu acho que impactou aí algumas pessoas, né? Que aqui no baixar XML, em muitos casos estava vindo o arquivo corrompido, né? O zip, né? Que baixa. Então a gente fez o ajuste aí para essa versão também, tá? Então agora deve estar tudo certinho. Quando baixar aqui, ele gera o link e mandar o link, ele é para baixar os arquivos corretamente. É importante comentar. Certo? Vamos à parte financeira. A financeira tem bastante coisa nova, tá?
que é principalmente esses dois primeiros itens, que é o controle por conta contábil e por cento de custo barra receita, né? Então, agora é possível também fazer esses controles. Os cadastros ficam aqui nas configurações financeiras, né? Então aqui temos o cadastro de centros de custo e de planos de conta. Que eu não tenho nenhum cadastrado, vamos cadastrar um aqui então. Não vai ter pai, então aqui é entradas. Aqui entradas. Tá. Beleza. Aí eu posso ir adicionando filhos, né? Ele é em estrutura hierárquica. Aqui eu vou botar cada um. Então ele fica em estrutura assim, né? Essa tela é um pouquinho, já é um conceito novo de tela que a gente vai botar nas próximas versões também, tá, pessoal? Que vocês podem mudar a forma de visualização, pode fechar, abrir. Nesse caso que é trivial, né? Que é uma árvore, né? Mas esse conceito a gente vai acrescentar em novas telas depois. Acho até que eu mostrei na outra, né? No outro evento, que vai poder mudar a visualização das listagens para card, para lista, para filtrar por coluna, esse tipo de coisa, né? Então esse aqui já é um exemplo dessas novas telas, certo? Vamos botar um de saída aqui, tá? Vamos botar um filho aqui também. E aí vocês podem botar um filho do filho também, por exemplo, se eu quiser botar um saída vou botar aqui, né? Então é assim que funciona, tá? E a parte aqui é um centro de custo, né? O plano de contas é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, receitas. Uma diferença do loja, tá, pessoal, é que aqui vai permitir fazer lançamentos em qualquer nível, tá? Se vocês quiserem fazer um lançamento no nível pai, vai poder fazer também. Bom, enfim, não vou colocar mais, só para vocês entenderem, tá? E aí aqui nos documentos financeiros é possível fazer esses vínculos agora nos documentos também, né? Então tem a opção de selecionar contas e centro de custo, né? Então, por exemplo, vou botar aqui esse centro de custo aqui, se tiver uma conta eu posso, né? Aí o conta ele tem a configuração de se permite lançamento ou não, né? Então, informando ali, né? Ele vai salvar. Deixa eu pegar uma que já tem aqui. Claro que ele valida pelo tipo também, tá? Então, na operações de saída só permitem lançamentos e saídas, entradas só as entradas. Beleza, e temos os relatórios para isso também, né? Então, não comentei, mas tem os filtros aqui também, né? Então, nos filtros de documentos tem filtros por conta e centro de custos também, e é multi-seleção, então vocês podem filtrar, por exemplo, eu quero ver de dois centros de custo diferentes, né? Então, eu consigo filtrar assim, beleza? E a conta também. E lá nos relatórios também. Então, o relatório financeiro tem também, né, os filtros. Olha, menti. É na 9.1 que tem já. Então, esqueçam os relatórios. Os relatórios são na 9.1, o agrupamento por centro de custos e por plano de contas. Mas só para vocês entenderem, ele vai ficar tipo assim, ó, esse aqui está por data. Ele vai ficar igual esse daqui, só que o agrupamento, em vez de ser data, vai ser centro de custos, né, o plano de contas, tanto no resumido quanto no detalhado. Beleza? Temos algumas mudanças na parte de estorno, tá? Então a gente fez, que é esse item aqui, a gente fez algumas melhorias aí na
no estorno de lançamentos. Então, vamos mostrar aqui o que seria o estorno de lançamentos. Por exemplo, se eu estou dentro de um documento aqui, poderia se tornar um lançamento propriamente dito, né? Então, vamos fazer um aqui só para a gente saber. Fazer um pagamento aqui. Então, por exemplo, eu quero estornar este lançamento aqui. Então, tu pode fazer o estorno especificamente dele. Inclusive, pode estornar o lançamento de abertura, né? Aí, se eu estornar o de abertura, ele estorna o documento todo, né? Tipo, se não sobrar nenhum lançamento não estornado, né? Ele estorna todo o documento. E também é possível agora, tem essa opçãozinha aqui do lado, que não tinha antes, né? Que é fazer ações nos documentos aqui. Direto por dentro do documento. E pela listagem aqui também. Acho que o da listagem aqui até já tinha, né? Poder selecionar aqui. Beleza. É isso que eu falei agora há pouco, né? Fazer por dentro do documento, né? Tem um fixo também é importante aqui observar, tá? Que acho que impactou alguns parceiros, que é em relação ao caixa, tá? Então, no fechamento de caixa estava contando o valor com troco. Então, a gente ajustou isso também. Beleza? E aqui no caixa também tem um outro item que eu pulei, porque está fora de ordem aqui, né? Que é a possibilidade de imprimir e compartilhar os lançamentos de caixa. Então, por exemplo, aqui estou com caixa, vou pegar um caixa que eu tenho dados aqui, esse último aqui. Então agora tem esses 3 pontinhos aqui, que a gente pode imprimir ou compartilhar, né? Imprimir pode ser tanto em comprovante quanto em A4. Comprovante é o 40 colunas, né? 80 milímetros. E também pode compartilhar, né? O compartilhar é a mesma opção que a gente tem sempre. Posso mandar um comprovante de caixa pelo WhatsApp também, se quiser. E também é possível fazer isso por dentro do caixa, né? Então aqui eu estou no caixa. Então aqui a gente pode fazer as mesmas opções por aqui, né? Tem essa flechinha aqui que não tinha antes, né? Vamos ver o que é uma impressão em A4, por exemplo. Isso aqui é o resumo do caixa, basicamente, né? Então todos os lançamentos e operações de caixa, valores e assim por diante, eles aparecem aqui. Quem tiver a opção de caixa cego, que eu acho que, não lembro se já tem nessa V9, eu já vou olhar, né? Daí também na impressão ele sai os valores zerados aqui, né? Sai só os apurados, né? Vamos fazer um comprovante aqui. É a mesma coisa, só que é o A4, o 80 milímetros, né? Uma pergunta aqui, estorno de lançamento de caixa é possível ainda ou não? Estornar lançamento de caixa. Não, é possível fazer só de operações, né? Tipo, se é um lançamento que vem de uma venda, coisa e tal, assim, tu tem que cancelar a venda, né? Aí ele aparece assim, ó. Mas um lançamento específico não é possível. Mas poderia ser. Tipo, tu tá querendo dizer, Pascoal, se eu faço, por exemplo, um pagamento lá. Tipo, aqui eu venho aqui e faço uma saída de dinheiro aqui. Aqui, né? Não é possível, mas poderia ser por aqui, né? Tipo, esses lançamentos que são não relacionados a operações, poderia ter um botãozinho de tornar aqui. Abre um ticket lá para nós, só para a gente ter registrado, para a gente poder fazer análise e avaliar depois. Só um pouquinho, pessoal, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu tenho certeza que estou esquecendo de falar bastante coisa, mas enfim. É que a ideia aqui é só falar o mais geral, tá, pessoal? Não é pra gente entrar muito, porque a gente, como é um produto relativamente novo, a gente tem mexido bastante em vários lugares, em várias telas, entendeu? Só que são mudanças de praticidade, de uma disposição de informações ou
botar um passo a passo um pouco mais detalhado. Então a gente não entra nesses detalhes, porque senão nós vamos ficar aqui, né, bastante tempo falando. Aqui é mais para vocês entenderem, né, as mudanças principais. Um item, por exemplo, que eu não falei, eu já estava esquecendo, mas nessa V9 temos novos relatórios de venda. Então, com agrupamento por categoria, marca e filial, que antes não tinha, né? Então, por exemplo, se eu quero pegar vendas por marca, né, eu posso fazer. Então, eles são bem parecidos com os outros, né? Mas tem novos agrupamentos agora. Será que eu não anotei isso aqui, cara? Ah, tá aqui, ó. Categoria, marca, filial e cliente. Então, esse até de cliente, inclusive, é uma que tinha tickets, né? Ah, quero ver venda por cliente. Então, é basicamente agora o relatório, né? Em relação a partes gerais, tá? Tem duas coisas que eu já comentei, que é utilizar dados offline para melhoria de performance. Um exemplo é esse aqui, né? Então, vamos lá, que eu estava mostrando antes, né? Aqui na emissão de nota, por exemplo, quando eu estiver consultando um produto aqui, ele acha bem rápido, tá? Porque basicamente eu estou consultando direto no meu navegador e o meu navegador fica sincronizando com a nuvem. Suponhamos que eu esteja procurando um produto aqui que foi recém-cadastrado, né? Vou dar um exemplo. E ele ainda não sincronizou com o meu navegador local, e aí estou pesquisando aqui e não acha, aí sim a gente busca na nuvem. Então isso pode parecer uma coisa simples, mas dá bastante trabalho de fazer e dá um resultado prático muito bom, né? Então, por exemplo, para os usuários de vocês aí que forem trabalhar lá, eles vão notar que o produto pesquisa bem mais rápido. Na verdade, muitos nem vão notar, entendeu? Essa é a ideia, que nem o juiz, né? O juiz não tinha um jogo de futebol. Se o cara não notar e não reclamar, é porque tá bom. Mas essa é a ideia, né? Então, essas buscas aqui, elas tendem a ser bem rápidas por esse motivo. E aí não é só produto, tá? Tem uma série de outras informações. Produto, estoque, tabelas, né? Então, todas as informações são basicamente as mesmas que a gente usa no PDV aqui. A gente consegue consultar elas, entre aspas, né? Offline nessa versão aqui. Então, a tendência é que elas sejam bem mais rápidas, né? De fazer a consulta. E também temos um novo módulo aqui que é de notificações, tá? Que é, resumindo, tá? Eu até não tenho nenhuma, mas esse sininho aqui, né? Então, sempre que tiverem notificações importantes, ele vai ficar uma bolinha vermelha aqui, né? E tu vai clicar aqui, ver e vai poder ver, né? Ir para o módulo da notificação. E também, se for em modo, ele aparece com a notificação de computador. Se tiver no computador do Windows, que também ele abre uma, uma caixinha aqui do lado com a notificação. E se for no celular, também abre aquela notificação do celular, assim, quando entra a notificação. Então, por enquanto, nós temos apenas uma notificação aqui que é de pedidos de e-commerce, né? Então, sempre que entrar um pedido de e-commerce, ele vai dar uma notificação aí tanto no celular quanto no computador. Nós já temos algumas outras sugestões de notificação para colocar aí, por exemplo, aniversariantes ou vencimento de certificado digital e tudo mais, né? Se vocês tiverem sugestões aí, vão nos mandando que a gente vai adicionando aí. Então, a ideia é ser uma forma de comunicação, né, do sistema com o usuário. De coisas que são importantes, tá? Que é diferente disso aqui embaixo aqui, ó. Isso aqui são pendências de sistema que tem que ser resolvidas, são notificações. Aqui é basicamente coisas que são lembretes que o usuário tem que receber. Beleza? Isso é da V9, tá? Não sei, William, tá aí? Se eu estiver esquecendo alguma coisa, por favor, me avisa aí que eu. Só para a gente completar aqui o item, a apresentação. Como eu comentei, tá, pessoal? São itens mais gerais aqui, tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre a 9.1, que a gente deve liberar em seguida, e eu vou comentar por que não liberamos ainda, tá? Depois eu vou atualizar a data aqui, tá? Vou botar a data correta. Era para ter sido ontem, tá? A gente não liberou porque
Nas últimas liberações, vocês devem ter percebido, né? Ocorreu um caso de, após atualizar, quando o cliente vai acessar, ele primeiro dava uma tela branca, né? Aí tinha que dar um Ctrl F5, alguma coisa assim para recarregar, né? E isso acontece devido a algumas questões de tecnologia que nós usamos. Um exemplo deles é esse que eu comentei aí do usar informações offline, né? Então, para deixar o sistema mais performático e mais rápido, né? Infelizmente aconteceu esses casos da tela branca, né? Nós estamos trabalhando para contornar isso, né? Para corrigir, na verdade. Então a gente só vai liberar 9.1 depois que essa parte estiver correta, ou seja, não ter mais que dar o Ctrl F5 vai para atualizar a versão, né? Depois que atualizou. Então, quando a gente liberar essa 9.1, ao atualizar já vai entrar atualizado corretinho, né? A, a versão correta. Então, né, deverá ser aí na próxima semana. Então, nós temos essa esse objetivo, certo? E depois eu respondo aí, Cleverson. Ah, e aí nessa 9.1 tem alguns itens que, ó, tem bastante item aqui anotado, mas são itens mais simples, mas que, não, que nem eu comentei da outra vez, né, acho que eu comentei para o pessoal que participou de um outro evento, que não deu tempo de botar na 9, né? Então a gente vai fazer uma versão intermediária antes da 10. E vai ter alguns itens bem interessantes aí, que é alguns ajustes, né? Mas a possibilidade de baixar XML direto pela listagem, sem ter que entrar lá no gerenciamento de gestão contábil e tudo mais, né? Configurar vendedor e cliente obrigatório em operações de venda. Então, vai ter configurações independentes, inclusive, né? Tu vai poder configurar de ter vendedor obrigatório e cliente obrigatório separadamente. E também só de solicitar, informar, mas não ser obrigado. Então, são 4 configurações, que é essa parte aqui, né? Então, não vai ser... Tu vai poder configurar de pedir para informar, mas não ser obrigatório. Na parte financeira, filtro de documentos vencidos. Então, hoje até não existe esse filtro, né? Sim, se é um item novo é porque não existe, né? Mas aqui vai ser possível filtrar só por situação vencido, que é um item bem importante, facilita, né? Os relatórios do centro de custos e plano de contas, que eu disse que já tinha, mas não tem, é só na 9.1. Esse aqui é um item bastante pedido também, né, que é para poder incluir o logo da filial nas impressões, tanto na DANF quanto nos relatórios, tá? Então também já vai estar liberado. A parte de controle de foco, o que é esse controle de foco? Que o foco é o cursor, né, onde o cursor está. Então a gente vai fazer algumas melhorias, principalmente na parte de PDV, tá? Por exemplo, aqui ele não veio aqui, ó, vai já trazer o foco direto no campo. Acabei uma operação, já traz o foco ali, para não ter que ali clicar, entendeu? São detalhes, mas que atrapalham um pouco a operação no dia a dia. E muito importante também, que a gente sabe que não digo um defeito, mas é uma melhoria muito importante, que é ao atualizar o sistema, avisar o cliente que foi atualizado, tá? Que hoje a gente não avisa, né? Então, na próxima atualização, quando for atualizado, o cliente vai receber uma notificação de atualização e vai exibir a versão também que o sistema está, entendeu? Então, também para o usuário poder saber e os parceiros poderem saber também, né? Então, vai aparecer em algum lugar aqui, que a gente não sabe exatamente aonde, qual é a versão atual. Beleza? Então, essa é a 9.1 que vai ser liberada até semana que vem, provavelmente. Certo? E algumas informações importantes aqui a respeito da versão 10, que vai ser no mês de outubro. Deixa eu abrir aqui, tá? No que a gente vai focar, principalmente, tá? Na parte de inventário de estoque. Então, nós vamos ter um novo módulo para inventário. Inventário, basicamente, vai ser contagem e ajuste ou só conferência de estoque, né? Então, com modo leitor ou sem modo leitor. Então, isso vai ajudar bastante a parte de conferências de estoque, principalmente até pela questão mobile, né? Então, o cara vai poder fazer contagens pelo celular e tudo mais, né?
Beleza. Aqui eu tô falando, vou falar os itens que nós temos planejado, tá, pessoal? Talvez alguns deles não vá dar 100% para entrar na desta, mas provavelmente sim. Tá? Aquela questão do usuário vendedor, né? Que a gente sabe que tem algumas empresas que têm o vendedor e não é usuário, e hoje é obrigado a ter um cadastro do usuário para vendedor, então a gente vai resolver essa questão também. Parte de boleto, né? Gerar boleto automaticamente se eu tiver meio de pagamento boleto. Relatório do estoque e produto. Impressão direta em impressoras e impressora Bluetooth. Informar cadastro, o estoque direto no cadastro do produto. Né? Se eu estiver cadastrando um produto, já poder botar estoque. Utilizar parcelamento. Contingência online de NFA e NFCE. E é basicamente isso. Depois tem alguns itens menores. Esses são os principais itens que a gente vai trabalhar na versão 10, que deve ser agora em outubro. Certo? Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Tem uma observação do Cleverson em relação a gás. A gente não atende esse segmento de gás ainda porque precisa ter algumas configurações específicas no cadastro de produto lá de GLP e coisa e tal, e dados da ANP também. Né? Então, pro Mothershop a gente não atende esse segmento, só pro loja. Né? Se vocês tiverem prospectos de clientes para esse segmento, é um segmento bem específico, tá, pessoal? A gente não pretende atender, pelo menos não agora, tá? Mas se vocês tiverem bons prospectos para isso, bom, tragam para a gente que a gente reavalia, né? Ela não é uma implementação tão complicada, né? Mas é trabalhosa. Tá? Então, se não tiver um volume de clientes, né, interessados, a gente não vai fazer a curto prazo. O que foi alterado na versão com o Loja também vai aparecer? Sim, vai aparecer isso aqui. Ó. Vai abrir essa tela aqui, na verdade, né? Tipo, quando o cliente atualizar, ele vai poder ver na atualização esses itens aqui. Boleto integra só com o Modern Bank? Sim, só com o Modern Bank. Não tem como colocar teclas detalhe para botões no PDV? Tecnicamente tem, a pergunta do Haroldo, né? Tecnicamente tem, a gente ainda não tem, né? Na versão atual e não tem no cronograma ainda. Na web é um pouco mais difícil, né? Que as teclas detalhe geralmente são os Fs, né? E os Fs, quando é na web, ele sempre faz alguma coisa, né? O F5 atualiza, o F3 pesquisa, né? Então, mas dá para fazer, tecnicamente dá para fazer sim. Aqui tem uma observação, estou com um cliente de óticas, óticas não atendemos, tá? No shopping, só no loja. Smart POS tem uma pergunta, nós até temos o plano de fazer, tá, Carlos, mas a gente foi pelo lado do TEF antes, tá? Que é mais flexível, né, o TEF, então quem quiser usar pagamentos eletrônicos, a gente está indicando usar o TEF. Que o TEF permite usar com qualquer outro dispositivo Android, não precisa ser só não precisa ter uma máquina Smart POS. André, tu está comentando aí de óticas? Se for só para usar a parte que já tem, beleza, não tem problema. Agora, se precisar botar lá ordem de serviço, botar lá o grau do óculos, coisa e tal, aí não atende. Mas enfim, eu te sugiro a fazer usar o teu ambiente demo, se tu já tiver, ou se não tiver, ter um, né? E fazer uma análise de aderência antes para ver se encaixa ou não. Deixa eu mostrar aqui só rapidamente um exemplo de e-commerce, tá?
No e-commerce, só para vocês saberem, já tá a gente foi liberando mais, como é que se diz, em etapas, né? Então não teve uma versão V8, V9, assim, né? Ela já foi sendo liberada aos poucos, mas as principais novidades é a parte de logotipos, né? Que tem mais logotipos que podem configurar agora, a parte de loading, a parte de loja agora que ela apresenta mais itens, tem os filtros separados entre categoria e marcas, né? A gente fez uma melhoria bem grande de performance, né, que permite carregar bem mais rápido agora os itens. Então tem uma série, na parte de me fugiu a palavra agora, de login, né, quando eu não tenho um cadastro também ficou bem mais direto e fácil de fazer. Tem a parte de devoluções, né, que também pode ser feito. Então, ficou bem interessante. Solicitação de devolução, na verdade, né, o cliente pode pedir uma devolução de item, né. Beleza, pessoal? É isso. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação? Em relação ao gás aí, se puderem abrir um ticket, né, para a gente avaliar, que daí a gente vai analisar junto ao departamento comercial, né, se houver viabilidade, beleza. Deixa eu perguntar uma coisa, aproveitando que vocês estão aí, tá, pessoal? Aproveitar a consultoria grátis. Nós estamos planejando agora para V10. Hoje a gente ainda não tem contingência, né, no Mothershop. E como ele é um produto em nuvem, né, é um pouco mais difícil fazer a contingência, porque se cair a internet, né, cai o sistema, menos o PDV, né, o PDV continua funcionando. Porém, para a gente fazer tem dois tipos de contingência que a gente pode fazer. A contingência online, o que eu quero dizer com isso? Que é o cliente, o software ainda está online, está conectado, mas tem problema de conexão com a Cefaz, ou seja, a Cefaz está fora, esse tipo de coisa, né? Então esse é um cenário. E o segundo cenário seria a contingência totalmente offline, ou seja, caiu mesmo a rede do cliente, né? Então, aí esse, por ser um sistema web, a gente precisa vai precisar ter um serviço auxiliar. Na opinião de vocês, né, a contingência online, ou seja, o cliente continua com a internet, só a Cefaz caiu, esse tipo de coisa, já resolveria grande parte dos casos? Ou não? Geralmente sim, né? A gente tem esse feedback que geralmente quando tem contingência é por questões de Cefaz, né? Não é questão da internet do cliente. Então esse seria o primeiro ponto que nós resolveríamos, a contingência online, digamos assim. Como ninguém respondeu, eu vou assumir que sim, tá? Então, provavelmente esse vai ser para a V10 vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer, tá? Contingência só de comunicação com o servidor além do cliente, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Porque a contingência, se cair a internet aqui do cliente e o cliente continuar só com o PDV, mesmo que seja offline, ele vai precisar de um serviço que esteja rodando na mesma rede interna que ele tem ali, tá? Porque não tem como fazer web e offline, entendeu? Com comunicação com Cefaz. Beleza? Só uma pequena enquete que eu queria fazer. Então tá, pessoal, é isso aí. Queria agradecer aí a presença de todo mundo. E sim, Pascoal, vai ficar do mesmo jeito. Até agora eu lembrei de uma coisa importante a comentar. Nas últimas duas versões, tá, pessoal, da 7 para 8 e da 8 para 9, a gente fez mais espaçadas, né, com prazo maior de versões. Porque, como eu comentei, a gente
fez essa mudança grande de infraestrutura para usar mais dados offline, né, para o sistema ficar mais rápido, mais performático. Como agora nós já praticamente concluímos isso, a gente vai fazer versões menos espaçadas, digamos assim, tipo da 9 para 10 vai ser em menos tempo cronológico. Então, em vez de ser a cada 2 meses, vai ser uma vez por mês, vai ser a cada 20 dias. Né? Nós vamos fazer mais liberações com conteúdos menores com mais frequência. Né? Então, acho que é mais interessante dessa forma, os recursos chegam mais rápido para os clientes, né? E como os clientes vão saber quando vai ter atualização, né, também já é uma coisa importante. Tem uma última pergunta aqui. Na loja virtual posso ter mais de uma foto no mesmo espaço? Sim, pode ter mais de uma foto. Sim. Vou mostrar um exemplo aqui, ó. Nike Revolution. Esse aqui eu tenho 3 fotos, né? E aqui na minha loja, este aqui, ele tem 3 fotos aqui. Então, tem uma pergunta do Draw aqui, se pode ter um caixa offline quando a internet cai. Sim, pode. Só o PDV, né? Então, se estiver trabalhando aqui no PDV e cair a internet, eu vou tirar um print aqui. Sim, só o PDV por enquanto, tá? E do meu celular para mostrar como é que fica, mas ele fica aqui embaixo algum canto que fica piscando sem conexão, né? Mas aí vocês conseguem continuar trabalhando, porém não tem a NFC offline, a NFC contingência, tá? Ele fica só armazenando aqui, quando volta a conexão ele manda transmite todas as NFCs. Então não é uma contingência. Vou fazer um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Mas vocês podem testar aí se quiserem, tá? É só abrir o, o PDV e tirar a conexão. Eu só não consigo mostrar aqui porque se eu tirar a conexão, cai. Tem uma forma de fazer isso direto pelo navegador, tá? Mas eu não lembro de cabeça, tá? Então, tipo, botar o navegador offline aqui. Mandei um WhatsApp para mim mesmo e não chegou ainda. Isso até o WhatsApp fica devagar às vezes, né? Mas beleza, pessoal, tranquilo. Ela fica salva no navegador, tá, Drew? Então, se tu ficar um dia inteiro fazendo vendas offline, chegar no final do dia limpar o cache e tudo mais, aí o cache até nem não é o problema, tá? Mas se tu fizer uma manipulação aqui que é apagar o banco de dados do navegador, vai perder as notas. Então, a gente sugere não fazer isso. Mas elas ficaram armazenadas aqui porque não tem como armazenar em outro lugar. Se tu tá num navegador, o sistema web offline, aí esse nível de milagre ainda não conseguimos fazer. Esse dia teve uma moça que pediu se, enquanto o PDV estivesse trabalhando offline, dava para baixar estoque para os outros terminais. Né? Milagre a gente ainda não consegue fazer. Ainda, né? Vai saber.
Já que não abre no meu computador, vou mostrar aqui, ó, pessoal, na câmera, ó. Não sei se vai dar para ver muito bem, mas enfim. Esse aqui é um PDV, quando ele está offline, ele aparece bem aqui embaixo, ó, fica piscando um sem conexão. Aqui é o meu, é um print, tá? Mas ele fica assim, tu consegue continuar trabalhando normalmente. Vamos fazer uma venda aqui, ó. Aqui eu estou no meu PDV offline, estou trabalhando offline, eu consigo trabalhar normalmente. Ele não aparece as imagens, né? Mas eu estou fazendo uma venda aqui. Adicionei um item na venda e tudo mais. Ó, acabei de transmitir a venda, né? E já como já abriu. Bom, tá ruim de ver, mas enfim, funciona. Eu vou fazer o seguinte até, depois eu faço um vídeo, como é que funciona o offline aqui, e aí eu mando lá no grupo das revendas. E o interessante é observar que no offline o, quando volta a conexão, quando perde a conexão e quando volta a conexão, o próprio sistema identifica automaticamente e bem rápido, tá? É questão de poucos segundos, né? Então tu pode, tipo, tá trabalhando ali e tá offline, daqui a pouco voltou a conexão, ele já recarrega tudo automaticamente e se perder a conexão também, né? Da mesma forma. Beleza, pessoal? Então, só pessoal recapitulando, deveremos ter até a semana que vem a 9.1, tá? Que é a V9 Turbo e a V10 é outubro. Depois eu vou atualizar aqui no nosso conteúdo de versões a data da 9.1, tá? Que é a próxima. Então, hoje está dia 20, que era ontem, como eu comentei, né? Mas por aqueles motivos que eu falei antes, a gente postergou um pouquinho. E aí depois eu atualizo e daí assim que tiver liberada, né? A gente vai avisar um pouco antes também, porque a gente recebeu algumas observações de parceiros e com muita razão de que a gente liberou a versão entre aspas sem avisar, né? E como vai para todo mundo, não é uma opção atualizar, porque é um sistema web, né? Então muitos casos atualizou a versão e o pessoal não estava sabendo. Então, né, a gente pretende fazer comunicados com mais antecedência, né? A gente faz, obviamente, mas acho que a gente pode fazer melhor, então nós vamos tentar melhorar isso nas próximas versões. A V10 final de outubro é mais ou menos por aí. Provavelmente vai sair antes do final de outubro, tá? Como eu comentei, a nossa ideia é fazer versões menores, né, com menos conteúdo e com mais frequência, né? Então, talvez seja antes do final de outubro. E pode ser que saiam versões intermediárias também, tá? Então, por exemplo, pode ser uma V10 aí metade de outubro e entre a V10 e a 11 sai uma 10.1, 10.2, né? Legal, pessoal? É isso aí, então. Queria agradecer a presença de todos e qualquer coisa que vocês tiverem de sugestões, dúvidas, perguntas a respeito do produto, o caminho é sempre o mesmo, tá? É ticket, né? E preferencialmente, mas também se quiser entrar em contato direto aí com o nosso departamento comercial, suporte comigo, no grupo, aí todo contato é bem-vindo e válido, né? E de sugestões e melhorias que a gente possa ter para as próximas versões. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado. Bom dia aí para todo mundo.